Olá, boa noite. Como vai você? Como vai a sua família? Como vai a sua fé? Como vai o seu ministério? Como você está? Se sentindo bem? Se sentindo realizado? Se sentindo frustrado? Como você está? Não importa como você esteja. O que importa é que hoje você vai ouvir uma palavra que vai te encorajar. Se você está fazendo um bom trabalho, se você está produzindo a 30, a 60 e a 100 por um, você vai continuar produzindo, talvez ainda mais. E se você está no meio do caminho, não sabe se continua ou desiste, isso vai te ajudar a prosseguir. E se você já desistiu, certamente essa palavra que você vai ouvir hoje, ela vai te levar a recomeçar para vencer e para ser um conquistador, ok? Então, obrigado aí pela sintonia, você que está ligadinho com a gente. Hoje está bastante frio, né? Hoje estou aqui atípico, né? É friozinho, né? Muita lã aqui por cima, né? Para poder aguentar, né? Eu ia até botar um bonezinho, mas acho que aí ficaria exagerado, né? Mas amém, a presença do Espírito Santo de Deus vai nos aquecer aqui, e daqui a pouco a gente vai estar com calor aqui até de repente, tirando o paletó. Ok, queridos? Você que está nos assistindo aí no canal, né? Você pode compartilhar essa mensagem aí, né, com os seus amigos. Você pode se inscrever no canal. É muito importante você se inscrever, né? Tem aí à sua direita aí inscrever-se. É só clicar em cima, do lado tem o sininho, clique no sininho e clique ali em todas para você receber as notificações aí do canal, ok? E você pode lá embaixo também dar a sua opinião, você pode escrever alguma coisa referente o que você ouviu, né, ou o que você está ouvindo, né, e você tem toda essa liberdade, ok? E de também abençoar um amigo, né, um colega seu aí de ministério, de liderança, que esteja fazendo a obra de Deus, compartilhando essa mensagem que certamente vai ser muito rica e muito proveitosa para quem escutar, ok? Então, bem-vindo aí a mais uma live, né? Hoje é um dia que nos comprometemos aí de estar aqui todas as sextas-feiras neste horário, trazendo uma palavra do coração do Pai para o seu e o nosso coração, ok? Então, bem-vindo. Eu quero ler uma palavra hoje que nós encontramos no livro de Apocalipse, o último livro aí da Bíblia, né? O livro que está aí se cumprindo cada dia e é o livro que causa um certo temor para quem não tem Jesus, né? Para quem está nesse mundo, o mundo teme o Apocalipse, né? O mundo teme, é muito grande, é o medo das pessoas quando eles veem o Apocalipse, vê esses fatos aí acontecendo, essas realidades que é a palavra de Deus se cumprindo, e as pessoas ficam com medo, né? Ficam com medo aí do Apocalipse. Mas quem tem Jesus, quem já é salvo, né? Quem já passou da morte para a vida, né? Quem já saiu lá de trás e veio para frente, quem deixou de ser cauda e a cabeça hoje, né? Não tem medo dessas coisas, né? Porque Deus sempre guardará seus filhos de uma forma muito, muito especial. Por isso precisamos confiar nele e nunca recuar, nunca voltar atrás da nossa fé, ok? Então no livro de Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 2, esse aqui é um texto da palavra que nós vamos tomar como base no que nós vamos conversar hoje, ok? Certamente, não é? Deus vai falar profundamente conosco e nós todos vamos ser abençoados, né? E então eu quero ler Apocalipse 6, 2, né? E diz a palavra assim. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Diz a palavra assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei,
e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Se você está acompanhando na sua Bíblia, você pode de repente ter numa outra versão dizendo, e saiu vencendo e para vencer. Na minha Bíblia aqui ela está dessa forma. E saiu aquele homem montado no cavalo branco, não é? Que nós cremos aqui, né? Que este homem montado no cavalo branco é o Senhor Jesus Cristo, né? Que saiu vencendo e para vencer. Né? Então veja bem, queridos, vencendo, saiu vencendo e para vencer. A nossa palavra aqui tem sido sempre direcionada para a liderança da igreja, não é? Independente de que denominação você está servindo ao Senhor, é importante que você esteja e que você seja a igreja. É importante que você entenda que você é a igreja. Você é a igreja. Então, você sendo a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja do Senhor sobre a terra. Então, se estamos servindo a Deus em qualquer denominação, nós estamos servindo ao Senhor como igreja. Então, é importante que continuamos crescendo, continuamos aprendendo, né, que a gente não esmoreça quando as dificuldades vêm, né? Todos os que servem a Deus devem estar assim atentos e preparados, né? E que nada venha te derrubar, nada venha te desmotivar, por mais que o mundo lute contra você, e às vezes até pessoas lutam contra você, contra mim. Isso é normal, estamos aqui nesse mundo, isso é uma coisa normal, não é nenhuma surpresa quando passamos por esses momentos, por essas provas, né? E às vezes as pessoas, os mais próximos às vezes são o que nós nos decepcionamos em parte e ao mesmo tempo erguemos a cabeça e fazemos disso um motivo para continuarmos lutando ainda mais, né? Então nada é surpresa, Jesus tinha 12 discípulos, nem todos eram iguais, não é verdade? Passou ele por momentos de prova, passou ele por momentos de solidão, tendo pessoas ao seu lado. Jesus vivia no meio das multidões e havia momentos em que ele estava só, né? E às vezes também optava por estar só, porque estando só ele estava mais íntimo do Pai. E então quando ele vinha ou quando descia dos montes para estar com a multidão, ele vinha renovado, fortalecido e era acompanhado aí pelos sinais e maravilhas que aconteciam durante o seu ministério. Então nós no ministério devemos entender que entramos para um exército que o Senhor nos chamou, nos vocacionou, né? E ele é o nosso general, né? O nosso general é Cristo. A ele batemos continência. Ele é o Senhor, né? Então ele é aquele que nos chamou para a batalha, não é? Nós vemos a palavra de Paulo a Timóteo, né? Falando para ele que nós não devemos nos apegar às coisas desse mundo, mas em primeiro lugar devíamos estar preocupados em agradar aquele que nos alistou para a guerra, né? Então nós somos chamados por Deus para a batalha. Não fomos chamados por Deus para ter um paraíso aqui na terra. Nesse tempo, nosso tempo aqui é batalha, nosso tempo é guerra, né? E então eu particularmente gosto muito, né, do estilo militar, né? E gosto também de usar uma roupa militar, não é? E entendo que estamos em plena guerra o tempo todo, né? Então, servir a Deus é sacrifício, servir a Deus você se incomoda, você muitas vezes passa por decepções com pessoas, e isso é normal, né? Cada um tem o seu direito, cada um tem
as suas razões, cada um tem as suas vontades e escolhas, na verdade, e diante disso, o que nós não podemos perder é o fio da meada. O que nós não podemos perder é a direção, né? É aquela direção que é alcançar os objetivos que Deus estabeleceu para cada um de nós. Por isso nós não podemos nunca desistir e nunca voltar atrás. E também nunca perder a fé, né? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, né? E temos aqui algo muito importante para compartilhar com todos vocês, né? Através desse tema. Nunca desista, nunca volte atrás e nunca perca a fé. Nunca desista, porque se você desistir, acabou, né? Se você desistir, acabou. Aí não tem mais o que fazer, você desistiu, né? Então acabou, né? Aquela caminhada que você estava percorrendo, você não vai percorrer mais. Aquele trabalho que você está fazendo, não vai fazer mais também. Aquele alvo que de repente você tinha, você não vai ter mais. Por quê? Porque você desistiu. Então, desistir é como morrer, né? Desistiu. Uma pessoa que desiste de lutar, desiste de fazer as coisas, uma pessoa que desiste de servir a Deus, ela é como abandonar a vida, né? Infelizmente é isso, né? Então sempre a gente faz uma introdução aqui trazendo esses pontos importantes, não é, do ministério, que todos nós que servimos a Deus, como pastores, como líderes departamentais, ou você é líder de uma célula, ou você é supervisor de um setor, ou você é líder do Ministério de Louvor, enfim, você é líder aí do corpo diaconal da sua igreja, você cuida de uma parte importante, você é líder das crianças, você é líder dos jovens, você lidera aí, quem sabe, os homens da igreja ou as mulheres, ou você é líder de casais na igreja, ou você é o pastor da igreja. Não importa, estamos ocupando o lugar de liderança, nós somos a vitrine, né? Nós somos o alvo, né? Somos o alvo de Deus em primeiro lugar e também o alvo das trevas, o alvo, parece que muitas vezes nós somos vistos como pessoas perfeitas, na verdade. Muitos pensam que o líder ele é perfeito, como muitos pensam que o pastor é perfeito, que o pastor não pode adoecer, que o pastor não sente dor, que o pastor não chora, que o pastor não se cansa. Muitos pensam assim, pastor não pode. Não, o pastor ele é quase um Deus para muitas pessoas, né? E na verdade que não, nós somos homens, mulheres, somos sujeitos às mesmas provas que você, que de repente não faz nada além de ser membro da igreja. Somos iguais a você, porém temos uma responsabilidade maior e temos muitas tarefas a fazer. A respeito de nós, não soma e nem diminui, né? De uma vez que temos consciência de que nós somos pessoas que estamos na vitrine. Nós somos alvo do dedo estendido, né? Somos alvo de comparações. Então, mas isto é a nossa caminhada. Quando o Senhor Jesus nos chamou para o ministério, então ele já nos alertou, né? Ele disse que as aflições caminhariam conosco. Ele também disse aos seus discípulos, olha, eu os estou enviando como cordeiro no meio de lobos, né? Então, nós, quando saímos para o ministério, nós já saímos com esta consciência de que nós vamos ter uma peleia todos os dias. Na verdade, é uma peleia todos os dias. Mas o Senhor é o nosso general. Não podemos esquecer que nós não lutamos sozinhos, que o Espírito Santo de Deus, ele nos guia em toda a verdade, que ele está sempre conosco, que é ele que faz os sinais e maravilhas através de nossas vidas, e a presença dele é constante. Nós nunca estamos lutando sozinhos, há um trabalho sendo feito apesar de nós ou por nosso intermédio, em equipe. O Senhor trabalha conosco,
não é verdade? O Espírito Santo trabalha conosco todos os dias, então você não está só. Então desistir é para sempre, é verdade? Voltar atrás, né? Como Pedro, por exemplo, né? Pedro, ele voltou para pescar, né? Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, Pedro, não é, dizem os historiadores que naquela época Pedro, ele era líder de umas 100 pessoas aproximadamente, né? E de repente Pedro larga o ministério e vai pescar. O que que ele passou para os seus liderados? Passou a ideia de que agora era voltar a pescar de novo. Ele voltou atrás, né? Foi pescar e, como acontece com todas as pessoas que não está fazendo aquilo que Deus mandou, né? Ele não pescou nada, deu tudo errado para Pedro. E a partir do momento em que ele disse, eu vou pescar, todos aqueles disseram, nós vamos pescar contigo também. Então a influência é muito grande, né? Nunca voltar atrás e nunca perder a fé, porque a fé é motivar, né? A fé é o que traz a existir as coisas que não existem. Quando você tem fé, quando você crê no Senhor, quando você crê que Ele é o Criador, que Ele é perfeito em tudo, Deus, Ele é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito, né? Deus não erra e nem você é um erro, né? Muitas vezes você pode achar, não, mas eu não tenho capacidade. Você tem sim, Deus não fez uma coisa, não é um artigo indefinido, não. Você é um ser humano que tem um nome, que tem uma origem, que é filho de Deus, que foi criado à imagem e semelhança do Todo-Poderoso, o nosso Papai amado. Você é filho, você é filha, você tem um valor incomensurável, não é? Muitas vezes nós não recebemos das pessoas aquele valor que temos, ou o reconhecimento, mas o importa é que você saiba quem você é, o que importa é que o Senhor é a teu favor, né? Que o Senhor te ama, e o que importa é que você não deve estar sendo movido pelo tapinha nas costas ou pelos reconhecimentos. Quem honra é o Senhor, viu? Tenha certeza disso. Não espere honra dos homens. Os homens às vezes nos honram, não é? E nós às vezes honramos também. Vamos ser bem claros, né? Bem transparentes. Nem sempre honramos e nem sempre somos honrados. Mas uma coisa é certa, nós podemos até errar ao honrar alguém. E em partes, às vezes, estamos honrando fora do tempo e acabamos muitas vezes estragando a pessoa, não é? Agora Deus não, Deus ele honra no tempo certo. A quem honra, honra. Ok, querido? Então nunca perca a fé. Acredite que Deus sempre ele é o galardoador. Queridos, quando nós estamos servindo a Deus, se nós não nos cuidarmos, vai chegar um momento em que de repente pela fobia de fazer a obra de Deus, não é? Quando nós sentimos o chamado, né, a gente tem aquela garra, aquela determinação, aquela fome de fazer a obra de Deus, né, que de repente a gente abraça tudo que vem pela frente, não é verdade? Já aconteceu isso com você? A gente abraça tudo que vem pela frente, eu posso fazer e tal, e isso é bom demais. Nós crescemos, nós exercitamos, nós aprendemos, o que não sabemos nós damos um jeito de aprender, não é? E isso é bom, mas o que pode acontecer às vezes é que pelo acúmulo de compromissos que temos, muitas vezes nós acabamos fazendo tudo sozinhos e pode passar pela nossa cabeça a ideia de que nós somos insubstituíveis, não é verdade? Que ninguém mais pode fazer aquilo que nós estamos fazendo. É um grande erro quando pensamos que somos insubstituíveis. Nós sabemos que as coisas que fizemos e da forma como fazemos, com a qualidade do nosso trabalho, a gente sabe como colocamos o coração, quando nós zelamos, quando nós fizemos bem feito,
quando o término do trabalho é analisado por nós mesmos e precisa dar aquele brilho, sabe, aquele toque, assim como uma boa dona de casa que arruma a casa e que ela, o toque final, você sente o cheiro da limpeza, você sente o cheiro do capricho, você sente o cheiro do amor com que aquela dona de casa limpou a sua casa para que a sua família usufrua do melhor. Não é verdade? Então, para fazer igual o que nós fizemos, a pessoa tem que ser meio parecida com a gente pensa isso. Mas o fator é ser insubstituível. Isso não existe, não é? Isso não existe. Quando temos capacidade de fazer as coisas bem feitas, o que devemos investir? Devemos investir a capacidade que temos e treinar pessoas para que elas sejam iguais a nós ou melhor, para que elas sejam iguais ou melhor que nós, né? Essa é a visão, né? Então o líder não pode, ele não pode se achar insubstituível, ok? E então procure sempre dividir as tarefas aí para você não se sobrecarregar e para você não ser aquela pessoa vista pelos espectadores. Não gere dentro da sua igreja uma igreja espectadora, uma igreja que fica assim, analisando tudo e não fazendo nada. Não, envolva a sua liderança, envolva a igreja no trabalho, envolva a igreja no seu ministério. Se você for um profeta, você vai ter uma igreja de profetas. Se você for um apóstolo, você vai liderar uma igreja e você vai ter apóstolos da igreja. Se você for pastor, você vai gerar pastores na igreja. Se você for um mestre na palavra, essa unção de mestre, ela vai derramar sobre a igreja e você vai ter muitos mestres na palavra, né? Então, se você for um evangelista, você vai ter uma igreja de evangelista. Então, aquilo que você é aquilo que a sua igreja vai ser. Portanto, não se limite, não se limite, não é? Não se limite. O Espírito Santo, ele nos dá muitos dons, ok? Então, eu quero perguntar para você assim, né? Você já passou por um momento no seu ministério em que as pessoas perderam a confiança em você? Você já passou por momentos assim que as pessoas perderam a confiança? Pense bem nisso. Quando de repente você já não era visto como aquele líder eficaz, como aquele cabeça, não é? Como aquele homem ou aquela mulher, né, de fogo, pentecostal, líder por excelência, que fazia sair água da rocha, né? Você lembra de tempos assim? Você já passou por tempos em que as pessoas perderam a confiança em você, né? Às vezes acontece isso, né? Mas o que acontece, queridos? É o momento de você se superar, né? É o momento de você se superar e provar para si mesmo que ainda que alguém não acredite em você mais, Deus continua acreditando em você. E outra, além de Deus acreditar em você, e ainda que muitos não acreditam mais em você, Deus acredita e você deve acreditar em você mesmo. Você deve acreditar no seu potencial, né? E você deve dar a volta por cima e romper, continuar da mesma forma, com a mesma visão, com o mesmo propósito, estabelecendo alvos, caminhando com metas, treinando pessoas para alcançar o seu objetivo. Não é? Ninguém é obrigado a acreditar em você, ninguém é obrigado a acreditar em mim. Não é? Muitos acreditam, muitos seguem um líder pelo que ele faz, pelo que ele é, pelo atendimento que ele dá, pela cortesia que ele tem, não é? É um líder que expressa confiança, é um líder que faz, e as pessoas seguem você muitas vezes pelas obras,
pelo trabalho ou pelo teu dinamismo, né? Certamente vão te seguir por qualidades que você tem. Ninguém vai seguir uma pessoa por ser ruim em tudo que faz, né? Dificilmente alguém seguir alguém assim, ok? Então hoje estamos vivendo uma época de seguir, e na verdade, né? Vamos seguir a Jesus, né, queridos? Vamos seguir a Cristo, que ele é o cara, né? Ele é o cara que não falha. Jesus é o nosso Salvador amado que nos chamou para uma grande obra na terra, ok? E outra coisa que eu quero compartilhar com você também, assim, né? Não se esqueça assim do tema: nunca desista, nunca volte atrás e nunca perca a fé. Já aconteceu de você estar liderando uma equipe e de repente você perdeu o melhor da equipe? De repente você perdeu o melhor da equipe, de repente o teu liderado, né, que te ajudava tanto, que era teu braço direito, e às vezes o esquerdo também, né, de repente ele bate asa e te deixa assim, né, tentando entender as coisas, não é verdade? Mas é normal que isso aconteça, né? Não esqueça que ainda que você perca o melhor da equipe, você deve continuar indo atrás do teu alvo. Você já assistiu uma partida de futebol quando de repente o melhor jogador se machuca e ele tem que sair da partida? Não é? O time continua com o mesmo alvo. Aqueles 10 jogadores, se ele for substituído, ainda bem, mas às vezes ele é expulso da partida. O melhor jogador, o goleador, aquele que é o perigo para o time adversário, ele sai, ele é tirado, ele levou um cartão vermelho e ele saiu da partida. Então aqueles 10 que ficaram têm que dar mais de si, muito mais de si. E é aí, em muitos casos que você já percebeu ao assistir uma partida de futebol, com 10 e que eles ganham a partida. O que se vê nisso, amados? O potencial não exercitado. É quando a pessoa tem um potencial que ainda não explorou, e então quando diminui um jogador no time, é o momento em que os colegas dão o melhor, dão mais, dão mais. Nós sempre temos mais para dar. E assim é na obra de Deus, né? Assim é na obra de Deus, quando você de repente perde o melhor da equipe, né? Continue com o alvo. Deus vai levantar alguém, Deus vai substituir, porque nem, como falando em pessoas insubstituíveis, nem o melhor da equipe é insubstituível. Quantos talentos estão ali junto com você, dentro da sua igreja ali, junto de você, que nem você percebe, né? Procure observar melhor as pessoas que estão do seu lado, procure ver o talento que ela tem, procure ver os dons, procure ver as habilidades que aquelas pessoas têm. Muitas vezes nem elas sabem que tem. Então seja um caçador de talentos. Seja um caçador de talentos, né? E descubra pessoas melhores para te ajudar na obra de Deus. E a questão do medo de falhar. Muitas pessoas, amados, eles têm medo de falhar. E muitos nem começam nada por medo de não dar certo. Ora, o que pode nos garantir que tudo vai dar certo com facilidade? Que nós vamos ganhar a guerra e não vamos perder nenhuma batalha, né? Nada pode nos garantir. O que pode te garantir que você vai andar na rua, vai sair para o trabalho e você vai voltar para casa? O que pode te garantir isso? Só Deus sabe da nossa vida. Todavia temos que confiar nele, né? Riscos. Muitas pessoas não fazem nada porque têm medo de correr risco. Correr risco não é morrer, gente. Correr risco não é perder a batalha. Correr risco, todo ser humano que faz qualquer coisa nesta vida. Ninguém faz absolutamente nada que não corra riscos. Então não tenha medo dos riscos. Você não deve estar envolvido com os negócios dessa vida, mas deve estar preocupado em agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós vivemos tempos, queridos, tempos não é de confiar em Deus.
Não é tempo de você entrar na onda da pandemia. Não é tempo de você entrar na onda da clausura, né? Como se você ficasse enclausurado dentro da sua própria casa. Não é tempo de você entrar em pânico. Acima de tudo, acima de cuidados que temos que ter, queridos, a nossa fé deve estar acima. Não é verdade? Você sabe que nós temos uma aliança de sangue com o Senhor. Nós não podemos esquecer disso. Nós somos, né, se fôssemos colocar isso como vacina, não é verdade? Nós já estaríamos imunizados, né? Porque a Bíblia diz que praga nenhuma chegará à tua tenda. Praga nenhuma vai chegar na tua tenda, né? Então, se o Senhor diz que praga nenhuma chegará na tua tenda, Ele também diz que 1000 caem ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Então, querido, não tenha medo. Não tenha medo de lutar todo dia, erga a cabeça, né? Não tenha medo de falhar. Se você falhar, é normal, mas a falha é a grande oportunidade de você fazer de novo, né? É a grande oportunidade. Seja persistente, caminhe até melhorar. Se você tem, né, se repetido que você não está conseguindo, mas persista. Você precisa ser persistente. Você precisa ser persistente. Seja como o carpinteiro, que ele bate com o martelo na cabeça do prego até ele entrar na madeira. Não dê 2 marteladas e pronto, não, a madeira é dura demais. Olha, se a madeira é dura demais, tire aquele prego, pegue uma furadeira com uma broca menor que o prego e faça um furo. Depois então você põe o prego naquele buraco ali que não vai rachar a madeira se ela é uma madeira de lei, né? Mas tem que dar um jeito de colocar o prego no seu lugar. Assim é a questão de falhar, não é? Seja persistente. Você não vai errar a vida inteira na mesma coisa. Se você caprichar, você vai ficar muito bom, né? Quero deixar uma frase com você. É melhor errar muito e aprender. Preste bem atenção. É melhor errar muito e aprender do que ter medo de errar e não fazer nada. É melhor errar muito e aprender. Porque quando você aprender, você não vai errar mais, né? Do que passar a vida inteira sem fazer nada por medo de errar. Né? Isso é algo muito, muito cruel, né? Uma pessoa que pensa assim. Então, queridos, as metas são necessárias na nossa vida. Se você pegar uma arma e você mirar no nada, o que vai acontecer? Você vai puxar o gatilho e acertar em cheio, né? Mas em que você mirou? No nada. Então você acertou no nada. Dar um tiro no nada, você acerta sempre. Você pode fechar os olhos e virar para qualquer lado e você vai acertar, né? Se você mirar no nada, você vai acertar em cheio. Agora, se você tiver um alvo, aí você tem que se preparar, né? E você pode ver que nós somos o alvo de Deus. Você já foi alcançado pelo Senhor, não foi? Se você está servindo a Deus, você foi alcançado. O Senhor te alcançou. O Senhor, ele é bom na pontaria, só que ele não atirou no nada. Ele mirou em você e te acertou. Ele mirou em mim e me acertou, né? Nós não escapamos. O Senhor é bom de pontaria. Então há um propósito nisso. Para que hoje você e eu tivéssemos salvação, Deus estabeleceu um projeto, né? Ele nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então o amor de Deus foi tão grande que ele deu, quer dizer, ele projetou, ele criou um projeto. Se você pegar João 3,16 e você realmente ruminar esse versículo da palavra, você pode, a Bíblia toda vai se resumir em João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Por que Deus amou tanto as nossas vidas?
não é por causa das misérias que nós estávamos vivendo, por causa da posição de condenados que nós estávamos vivendo. Né? Nós morreríamos, iríamos para o inferno e passaríamos a eternidade no inferno, agonizando, onde desejaríamos morrer e a morte fugiria de nós. Mas não, o Senhor nos alcançou. Ele nos amou de uma tal forma. Por isso, quando você creu em Jesus, você se tornou uma nova criatura. Então, queridos, é importante que você tenha metas no seu ministério, por mais que a sua função na igreja seja cuidar das crianças, que parece um ministério tão, as crianças. Não, não seja um tio, ou não seja uma tia, seja um professor, se prepare, aprenda a palavra de Deus, aprenda como ser um educador de crianças, porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando elas se tornarem velhas não se esquecerão. Então é preciso ter preparo. Ninguém deve assumir uma classe de criança, ou um grupo de criança, para tirar ela de perto dos pais do culto. Né? Aquelas crianças estão ali por um propósito de Deus. Se apenas nós ficarmos escrevendo, levando lápis de cor, papel, gravuras para que elas pintem e tal, e não tenham um sentido de ensinar alguma coisa da palavra de Deus para eles, eles só vão aprender quando chegar a idade que não poderão estar mais na escolinha ou no cultinho, e então eles vão para o culto, não sem base nenhuma, porque eles foram tirados de perto dos pais. Só isso, e foram para aquela sala reservada. Então, se você é líder de um departamento infantil na sua igreja, querido, dê o seu melhor, se prepare, seja um excelente educador. Use estratégias, hoje, sempre nós tivemos, eu ainda sou do tempo da escola bíblica, se aprendia muito quando se ensinava as crianças, eu trabalhei com as crianças de 10 a 12 anos, outros trabalhavam com as crianças menores, quando se ensinava sobre Daniel na cova dos leões, logo a gente saía com uma gravura, de um leão no papel com uma juba. Aquela juba era um algodãozinho, que se colava ali com cola tenaz para fazer a juba do leão. Então, quer dizer, a criança nunca mais ia esquecer de Daniel na cova dos leões. Porque se usava recursos visuais e manuais para ensinar. Então, o que eu quero dizer? Tenha metas. Você não pode apresentar para o Senhor algo sem fundamento. Porque você foi salvo, você foi alcançado e você foi chamado. Você não foi chamado para ser apenas um que está cuidando das crianças. Enfim, seja lá o que você for, a posição que você ocupa, trabalhe com metas, estabeleça metas, porque nós já estamos aí no final do primeiro semestre. Nós já estamos aí, a partir do dia 1º, nós já estamos caminhando para o fim do ano, não é verdade? E o que vamos apresentar para Deus no final do ano, ou para a nossa liderança, ou para o seu pastor, o que você vai apresentar? Ou você, pastor, que vai apresentar para a sua igreja no final do ano? O que vamos passar para 2021, perdão, o que vamos passar? Vamos levar uma boa carga de motivação, de alegrias e vitórias alcançadas em 2020, para nos projetar para 2021, ou vamos dizer, pois a gente tentou e não deu. O problema é esse, às vezes a gente só tenta, mas não luta para vencer. Esse é o grande problema, não luta para vencer. Então é preciso ter metas. As metas nos motivam. As metas, elas nos fazem viver. Não é uma pessoa sem meta. Pense bem assim, é uma pessoa que não cumpra horário de nada. Uma pessoa que não cumpra horário de nada, que não tem uma prestação de conta com ninguém. Uma pessoa, por exemplo, que viveu
viveu nesse mundo, viveu na rua, uma pessoa que não tinha hora para deitar, não tinha hora para levantar, não tinha hora para almoçar, não tinha hora para nada. Então as coisas iam de forma aleatória e a vida se tornou uma bagunça, né? Quem se converte a Cristo e que vem desta vida assim, precisa saber administrar o tempo, precisa saber prestar conta, precisa cumprir horário, e para isso precisa ser ensinado, e a pessoa também precisa se esforçar para mudar o seu comportamento, o seu procedimento. Não é verdade, queridos? Então as metas, elas nos fazem viver, não é? Metas. Hoje você deve estar aí nos assistindo, não é? A essa hora você pode estar me assistindo pela manhã, né? Mas quem cumpriu um dia de trabalho, não é? Deve ter tido uma meta para o dia. Se você for trabalhar no comércio, todo dia, todos os dias do mês, você tem uma meta do mês para alcançar. Você precisa vender um valor X, não é verdade? Então esse valor X do mês você tem que dividi-lo pelos dias úteis que você vai trabalhar. Então você terá uma meta diária. E no reino de Deus, querido, não pode ser diferente, não é? Nós temos que ter metas semanais, metas mensais, metas anuais, não é? Nós temos que ter essas metas, caminhar sabendo aonde quer chegar. É isso, né? Então as metas nos motivam e nos fazem viver. Veja bem, se você lutar, lute para vencer. Se você não entrar numa carreira militar ou uma carreira profissional, enfim, para você ser um bom profissional ou um bom militar, então nem entre, né? Se você não estiver entre os melhores, lute para isso. A sociedade precisa de pessoas boas no que fazem. Pessoas boas no que fazem. Você lembra como Deus usou Davi para derrotar o gigante Golias? Né? O que ele usou? Uma lança? Não, Deus não usou uma lança. Deus não usou as armas que o rei Saul quis colocar sobre Davi. Deus usou Davi atirando uma pedra, porque Davi, ele era muito bom em jogar pedras com a funda. E Deus usou a habilidade dele. Uma coisa simples. Um gigante que por 40 dias desafiava o exército de Israel. E nenhum homem ousou enfrentá-lo. Então Deus usa um menino. Não é que, como eu digo, era bom na pedrada, né? E Deus usou a habilidade dele para derrotar o inimigo do exército de Deus. Então Deus quer usar você, né? Lute para vencer. Seja bom naquilo que você faz. Se você é um líder de célula, seja um bom líder de célula. Pastoreie os membros da sua célula, ajude o seu pastor, né? Pastoreie aquele pessoal, né? Não foi, a pessoa faltou, querido, ligue. Queira se impor, não, aconteceu alguma coisa, está precisando de alguma ajuda. Veja como isso soa diferente. Quando a gente fica perguntando por quê, parece que quem ouve diz, tem que estar dando explicação, né? Alguém se importa, quem se importa, se importa. Se preocupe com eles, esteja junto. De repente tem alguma necessidade, está precisando de alguma coisa. Alguém está passando por um aperto financeiro, não é? De repente uma sacolinha ajuda. A gente precisa fazer o melhor. É isso, não espere as coisas melhorar. Gere condição, né? Nós precisamos gerar condições para ajudar as pessoas. Ok, amados? Então, devemos lutar para vencer, né? Lute para vencer. Porque se você não lutar para vencer, o que você está fazendo no lugar que você ocupa? Veja bem, é uma reflexão. Se você não estiver lutando para vencer, o que você está fazendo no lugar que você ocupa? Alguém espera por você.
Você deve esperar o melhor de você mesmo, não é verdade? Então, medo. Você já sentiu medo? Claro que já, né? O medo é o inimigo da fé. Quando você sente medo, logo a tua fé desce de nível, não é? A tua fé desce de nível. Então o medo paralisa. O medo ele neutraliza a pessoa, não é? Então quando a pessoa tem medo, ela fica paralisada, ela não faz porque ela tem medo. E o pior inimigo da vida de um ser humano é o medo. O diabo ele cria muitas situações para gerar medo nas pessoas. Nós vivemos um tempo com medo do vírus, né? Medo de sair de casa, medo de entrar no lugar, medo de contactar com as pessoas. A situação hoje exala o mau cheiro da insegurança, né? A situação que vivemos exala o mau cheiro da insegurança. Então isso gera medo nas pessoas. Mas não temas, porque o Senhor é contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, diz o Senhor. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita, né? Então não fique temeroso de nada, né? Vá com medo, mas vá, né? Você já deve ter passado por momentos de desafios em que você ficou com muito medo. Eu confesso a vocês que já passei por muitos momentos de ter muito medo, mas nunca deixei o medo se sobrepor à minha fé. Porque se o medo se sobrepor à minha fé, eu tô roubado, né? Eu não posso. O medo nunca pode estar acima da nossa fé. O medo tem que estar abaixo, né? Então a nossa fé tem que estar acima. Logo você sente medo igual, mas você vai apesar do medo. Vá com medo mesmo, vá batendo o joelho, vá tremendo a perna, vá tremendo o queixo, né? Vá tremendo as mãos, mas vá, e logo o medo vai passar. Logo os resultados vão ser tão maravilhosos que você vai ver que o medo é uma coisa tola e que não deve fazer parte da nossa vida. Dê sempre o melhor de si, né? Tem coisas que você ainda não fez, tem capacidades ainda não exploradas, não é verdade? Quanta coisa você pode fazer que ainda não fez? Quantas coisas? Pense quantas coisas hoje, agora, o momento que você está vendo esse vídeo, né? Quantas coisas hoje mesmo? Quantas coisas de repente você podia ter feito e não fez, né? Se fizesse estaria pronto. Mas como não fez, está acumulado para amanhã, ou acumulado para mais adiante, né? Então, se você não plantou, hoje não vai nascer, né? Agora você plantou, você fez as coisas que tinham que ser feitas, no seu trabalho, aquela reunião, não é? Aquela conversa, né? Que precisava ter. Independente de quem, em casa, na igreja, no trabalho, na sua vida, no seu relacionamento, né? Então, dê o melhor de si, né? E chega um momento que a gente cansa, não é verdade? Não é? Eu já passei por muitos momentos de estar cansado. Cansado às vezes. Acho que não tem coisas que cansa mais uma pessoa do que pessoa. É meio engraçado isso, né? Mas por que às vezes a gente tem vontade de ficar sozinho? Porque nós como pessoas cansamos de pessoas. Assim como as pessoas nos cansam, nós cansamos os outros também. Somos pessoas. E quando você passa por um período em que você tem que repousar, você é tirado, você fica bastante tempo só, né? Tem momento que você tem que dormir bastante,
descansar, né? Então o cansaço ele faz parte. Agora, tem momentos que você não tem como descansar ainda. Então é preciso andar cansado, é preciso andar cansado mesmo, né? Porque vai chegar o momento do descanso, né? É o momento de superar-se, é o momento da superação, é o momento que você chega no seu limite, né? Já não aguenta mais, mas ainda tem um quarteirão para caminhar, ainda tem uma légua para caminhar, ainda tem 1 metro mais para cavar, né? Ainda tem mais uma quadra para você chegar. Então não desista, não é verdade? Vá além do cansaço, mas você vai chegar lá. Só o prazer da vitória vai renovar as tuas forças e você verá que o cansaço ele tem que ser superado e não pode ser considerado em alguns momentos. Não é? É bem verdade que nós precisamos descansar, sim, né? Mas há momentos que não é o momento de descansar. Muitas vezes estamos descansando quando deveríamos estar trabalhando. Você olhando para o rei Davi, quando o rei Davi cometeu aquele pecado com Batseba, ele devia estar na guerra. Os reis deveriam estar na guerra, mas ele estava. Aquele dia ele ficou em casa, né? Ele ficou em casa, foi tentado, enfim, tal, e deu o que deu. Quantos problemas acarretaram para a vida de Davi? Por quê? Porque ele estava descansando quando não devia estar descansando, né? Então, queridos, estamos chegando ao final aí da nossa live de hoje e pense bem, pense bem. Quando você pôr a mão no arado, quando você começar uma tarefa, não comece tipo uma lagarta, não comece tipo uma lesma, né? Você já viu uma lesma correndo? Você já viu uma lesma motivada? Você nunca vai ver e nem correr, porque ela nem corre, nem caminha, ela se arrasta. E ainda deixa o rastro ainda, né? Aquele que você sabe, né? Então não fique desanimado, não tenha um aspecto de alguém que já perdeu antes de lutar. É sério. Pense bem nisso. Muitas pessoas já estão derrotadas antes de começar a lutar, né? Isso é um fracasso. Imagine você, um líder, né? Deixa os braços cair, né? Que nem aquele chimpanzé, né? Deixa aqueles braços cair, né? Encurva a sua coluna, olha para o chão, vai arrastando os pés, né? Imagina quem olha para você para ficar motivado, você como líder, né? Pense bem nisso, né? Alguém que espera ver o seu líder de peito estufado, de cabeça erguida, de manga arregaçada, de uma palavra firme, de um olhar como um olhar visionário, como uma boa águia, ou um líder disposto, um líder que não recua, não é? Imagine, é assim que os liderados esperam de você. Você que é um líder, você que é um pastor, você que é um líder de célula, enfim, qualquer liderança que você tenha, até mesmo na empresa onde você trabalha, você precisa realmente andar como um vitorioso, né? Declarando a vitória, né? Você não lutou ainda, não é? Você ainda não tem a vitória, mas você também não tem a derrota. Então não ande como derrotado. A probabilidade de você vencer é a mesma de você perder, né? Então opte por vencer. Nós lemos em Apocalipse 6:2. E aquele homem montado no cavalo branco saiu vencendo e para vencer. Ele saiu vencendo e para vencer. Então veja que é assim que nós temos que nos conduzir. Não ande derrotado, porque se você estiver andar como um derrotado, não cobre da sua liderança vida. Se você morrer ou esquecer de deitar, o pessoal vai morrer e vai esquecer de deitar também, né? Agora, se você se encorajar, motivar-se e erguer a sua cabeça, estar disposto a lutar, mesmo que seja uma grande luta, mesmo que seja uma grande batalha,
mesmo que você tenha um preço muito alto para pagar, mas esteja motivado para isso. Esteja motivado. Não é olhando para trás, não é desistindo, não é arrastando os pés que nós vamos chegar a lugar nenhum. Né? Uma equipe precisa ter um bom líder. Um líder tem que ter cabeça erguida. Um líder tem que ter palavra. Um líder tem que ter fé. Um líder tem que decretar sua vitória. Um bom líder, ele provoca os milagres. Você lembra daquela mulher com fluxo de sangue? Ela provocou milagre. Né? Você não viu Jesus tocando nela. Ela tocou em Jesus, ela provocou milagre, ela voltou curada. Não é quantas pessoas não provocaram um milagre? A filha, o Jairo, né? Jairo mesmo, né? Aquele centurião. Quantas pessoas provocaram um milagre? Eles disseram: Senhor, basta uma palavra sua, né? Basta uma palavra sua. A mulher cirofenícia, né? A mulher cirofenícia disse: Senhor, vai na minha casa, por favor, minha filha está moribunda. Jesus disse: não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher disse: ó Senhor, eu sei disso, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mão das crianças. Então Jesus olha e diz: grande é a tua fé, mulher, vai e seja conforme a tua fé, porque nem em Israel encontrei tanta fé. Então, queridos, nós temos que provocar um milagre. O líder tem que ser motivado, ele já tem que acordar no 220, né, para que aqueles que te veem pela manhã também sejam motivados, né? Muitas vezes os teus liderados, eles não têm assim tanto pique, né? Estão até desanimados, mas quando ele vê o seu líder animado, é diferente, derrama, essa unção derrama. Então, nunca desista, nunca volte atrás. E também, nunca perca a sua fé. Não desistir por quê? Porque ainda não acabou. Não acabou ainda. Quem sabe para você nem começou ainda. Não é verdade? Quem sabe o que Deus tem para ti nem começou ainda. Então, se anime e esteja pronto para uma longa caminhada de conquistas e vitórias, de contratempos, de guerras, de pelejas, mas de vitória. Sempre se veja a si mesmo como um vencedor. Não olhe para trás. E no meio da luta, quando a luta é intensa, é aí que você tem que lutar. É aí que você tem que lutar. Fechou o cerco, parece que está dando tudo errado. Não, são os ofícios, né? São os ofícios do chamado, queridos. É preciso que nós saibamos lutar quando tudo está bem e também lutar quando tudo está mal e lutar ainda mais quando tudo ainda está muito mal, até que você alcance o objetivo. Ok, amado? Então quero deixar essa palavra com você, né? E terminando assim, ó, tenha espírito de vencedor. Tenha um espírito de vencedor. Você consegue. Acredite. E acredite em você. Eu acredito que você pode. E Deus também acredita. Eu acredito em mim também. Porque se eu não acreditar em mim, então eu estarei dizendo que Deus errou quando me fez. A capacidade que eu tenho vem de Deus, eu tenho, então eu acredito que tenha. Então eu posso fazer muito mais do que já fiz até aqui, ok? Quero deixar essa palavra com você e quero te abençoar nesse momento. E declarar que a graça de Deus, o mover do Espírito, a unção do valente guerreiro esteja sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua igreja, sobre o teu trabalho, sobre o teu chamado. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem então, queridos. Paramos por aqui. Não esqueça de dar aí o seu like, aí o seu joinha se você gostou. Não esqueça de se inscrever aí no canal, né? Inscreva-se. Aí à direita da telinha aí está em vermelho, inscreva-se. Dê um cliquezinho ali, né? E também no sininho ali, ó. Clique no sininho e clique de novo todas para você receber as notificações. Lá embaixo você pode colocar um comentário a respeito do que você ouviu
E também você pode compartilhar esse vídeo aí com um amigo, com o seu pastor, com o seu liderado, enfim, com alguém que você queira abençoar. Que Deus abençoe você grandemente, fique na paz e que o Senhor te prospere.